Processo número 2770 de 2019, Prefeitura Municipal. Projeto de lei que dispõe sobre a criação do cadastro único do cidadão no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Caminha as comissões. Processo número 2771 de 2019, Prefeitura Municipal. Projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação do Centro de Estudos de Línguas, do Ensino Fundamental, criação de empregos e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 2791 de 2019, Prefeitura Municipal. Projeto de lei que autoriza a recomposição monetária da tabela de vencimentos dos servidores públicos municipais e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 2765 de 2019, Anacleto Campanella Júnior. Projeto de lei que institui o programa Horta Comunitária e Familiar no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 2768 de 2019, Ibiratã Ribeiro Pinheiredo e Anacleto Campanella Júnior. Projeto de lei que institui o Estatuto da Defesa e Proteção dos Animais no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 2777 de 2019, Carlos Humberto Serafim. Projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão sul-são-caetanense ao senhor Fernando Trincado Simon pelos relevantes serviços prestados ao município. As comissões. Processo número 2798 de 2019, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de lei que institui o calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul, a Semana de Integração e Conscientização dos Jovens e Adolescentes na Política e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 2808 de 2019, Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a Semana de Conscientização e Prevenção à Intoxicação Alimentar e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 2780 de 2019, Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Mauzisa Belan Lopes. Em votação o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam estão aprovados. Processo número 2784 de 2019, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Nadir Corredeira da Silva. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam estão aprovados. Processo número 2800 de 2019, Eclerson Mielo. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria dos Anjos Gomes Godinho, mãe da senhora Márcia Gomes Godinho do Passe, diretora de recursos humanos desta entidade. Em discussão, essa discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovados. Processo número 2806 de 2019, Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Coracini. Em discussão, encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovados. Processo número 2781 de 2019, Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações aos para-atletas da equipe de Paranatação de São Caetano pela terceira classificação do Campeonato Paulista de Inverno, terceiro troféu Daniel Dias, realizado no último dia 15 de junho, no Centro de Treinamento Paralímpico no Ibirapuera, em São Paulo. Em discussão, essa discussão e votação, os vereadores de acordo permaneçam como estão aprovados. Processo número 2785 de 2019, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações ao prefeito José Aurito Júnior, que enviará projeto de lei a esta casa, autorização para oferecer ensino de língua estrangeira para alunos do ensino fundamental. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovados o requerimento. Processo número 2786 de 2019, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações para o Comando
do CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, agentes comunitários de saúde, atiradores do tiro de guerra 02069 e voluntários da Prefeitura e do SAESA. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2787 de 2019. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações à Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo pelo programa Remando para a Vida. Encerrada, coloco em discussão. Encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Pois não. Por favor. Então tá bom. Vou reler aqui o requerimento. Essa taquigrafia é a atenção na leitura do requerimento. Requerimento solicitando inserção ata. Autor, vereadora Sueli Nogueira. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de congratulações à Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo pelo programa Remando para a Vida. Em discussão, iniciada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2799 de 2019. Magali Aparecida Selva Pinto e Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações ao Fundo Social de Solidariedade na pessoa da primeira-dama doutora Denise Auricchio pelo lançamento do programa Elas por Elas. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2809 de 2019. Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando inserção em ato nos anais de voto de congratulações ao comerciante Walter Baldo, mineiro do Boteco Zero Brejo, extensivo à sua equipe por sua dedicação e qualidade no atendimento e na excelência dos serviços prestados e produtos Os oferecidos. vereadores que estiverem de acordo com o voto permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2810 de 2019. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à CPQM, sede, visando que providencie a limpeza do terreno entre as linhas São Caetano e Utinga. Os vereadores que estiverem de acordo com o requerimento do vereador Marcel permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos solicitando envio de ofício à terceira companhia do 6º PPM, Polícia Militar, visando rondas ostensivas em diversas vias públicas e bairros do município de São Caetano do Sul. Em votação, os diversos requerimentos, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2760 de 2019. Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, visando informações sobre a atual situação do condomínio Vitiene. Em discussão, vai discutir, vereador? Eu dispõe de 10 minutos. Caros parlamentares, público que aqui está presente e aqueles que estão sempre a nos acompanhar pelas redes sociais. É uma preocupação, eu acredito, inclusive da casa inteira, a situação dos moradores lá do condomínio de Tiene, no bairro de Fundação. É uma situação que vem há muito tempo, já por volta de 50 anos, e não se resolve o problema. E infelizmente, como é do conhecimento de todos, houve lá uma crise, caiu lá uma coluna, o prédio foi esvaziado para devidas verificações, laudos, para saber as condições de segurança do prédio. Só que os moradores e aqueles que têm comércio naquele condomínio estão preocupados e com razão, porque está faltando um conjunto de informações que é necessário que o município dê. E como o nosso papel de vereador é fiscalizar e cobrar, eu acho que é importante esse requerimento, porque ele vai trazer luz, vai trazer transparência a essas indagações e esses questionamentos e essas angústias dos moradores e dos trabalhadores e comerciantes daquele local. As perguntas que eu faço
são um requerimento 6 perguntas, que tenta englobar todos os problemas. Então, a primeira é quando a conclusão do estudo técnico elaborado pela Defesa Civil sobre o desabamento parcial do condomínio. Precisamos saber e cópia desse laudo técnico, saber se realmente o prédio está ameaçado de via baixa. O segundo questionamento, a segunda pergunta, é sobre se o imóvel, com esse laudo, de acordo com o laudo, há a possibilidade de ele ser reformado, recuperado, ou ele vai ter que ser demolido. Porque muitas vezes esse acidente ocorre e ele pode ser recuperado. Há essa possibilidade. Então isso é preciso deixar claro para os moradores. Quem é o proprietário do imóvel? Essa é uma grande pergunta que São Caetano inteira faz. Afinal de contas, sabemos que temos ocupantes do imóvel, os que são de posse do imóvel, que estão lá cuidando, que moram, que fizeram sua vida neste imóvel. Mas no papel, quem é o dono? Quem tem a escritura do imóvel? É preciso saber. Está no nome de quem? E uma questão importante, senhor presidente. Esta casa aprovou uma lei, a Lei 5.717 de 2019, por unanimidade, uma lei, inclusive, de iniciativa do Executivo, que eu reputo de mais alta importância, porque a lei vai ao encontro da Constituição quando fala da questão social da propriedade. Essa lei diz o seguinte, que imóveis abandonados, imóveis que o proprietário já não paga mais IPTU, esses imóveis podem ser assumidos pelo município. Uma lei extremamente interessante. E eu lembro bem que eu estava lendo esses dias a lei, no artigo 10, o artigo 10 dessa lei diz claramente que este imóvel, indo para a administração do município, ele poderá ser usado como moradia, para moradias sociais. Daí se resolve também o problema por esse caminho. Então a questão é, o imóvel se enquadra nessa lei? Se não se enquadra, é possível a gente então modificar até a lei aqui. Eu acho que a Casa de Boa Fé poderá fazer isso, se existe algum artigo que não possibilita essa situação. Mas precisamos achar uma saída para aquelas pessoas. Outra questão importantíssima, inclusive eu fiz até uma indicação. Quais as medidas que estão sendo tomadas para os comerciantes? Porque as contas estão chegando no final do mês e os imóveis deles estão fechados. Não estão conseguindo gerar renda para manter suas famílias. Inclusive, senhor presidente, e eu gostaria até o apoio dessa casa, se eu pudesse fazer uma interlocução com o prefeito, que a ideia que eu estou apresentando na indicação é fazer um boulevard ali na rua 24 horas, se isso é possível, ali entre a Perrela e a Luísa Pamplona, obrigado. Daí que estes comerciantes pudessem ocupar ali o espaço, valorizaria a rua até resolver esse problema. E eu acho que seria uma medida extremamente interessante do município e não demandaria nem muito custo, nem muito tempo, porque os comerciantes não poderão continuar os seus negócios fechados, porque se demorar essa situação. Peço também, senhor presidente, cópia do programa Cidade Legal, que deve ter sido já assinado, pelo menos o que foi anunciado, entre a Prefeitura e o Governo do Estado, que é aquela história de construir prédios do CDHU para os moradores daquele condomínio. E quero aqui aproveitar, presidente, pedir a sua também iniciativa
Eu estive lá com os moradores, eles estão também preocupados com o projeto que o governo se comprometeu. Queria até que o líder também pudesse nos ajudar nesse sentido, do aluguel social. Porque esse aluguel social vai ter que vir aqui para a Câmara Municipal para a gente aprovar. E já se faz há algum tempo. Então, quanto mais rápido o setor jurídico da Prefeitura trabalhar nisso e mandar para esta casa o projeto de lei que vai permitir o aluguel social, que é uma ajuda para os moradores poderem alugar outro imóvel, porque a situação deles nos abrigos é extremamente complicada e delicada. Imagina as famílias lá, não deve ser fácil, eles precisam ter o seu local de moradia. Então que a Prefeitura não demore em mandar, principalmente porque estamos para entrar no recesso. Acredito que esta casa, inclusive, poderá até quebrar o recesso se o prefeito for rápido e mandar essa questão do aluguel social. Então, são essas questões, senhor presidente, que o nosso requerimento trata, porque, de fato, são as angústias, as preocupações, as dores de cabeça para aqueles moradores do condomínio de Tiene, que estão numa situação extremamente complicada. E São Caetano, que é uma cidade generosa, não pode abandonar aquelas pessoas que já estão lá, talvez até há mais tempo que a idade do vereador aqui, do jovem vereador, aqui está presente, o Caio Funac, o César Oliva, deixa eu ver quem é mais novo aqui, né? O Biratão não. Precisamos então, senhor presidente, ter esta preocupação. Então esse requerimento vai ao encontro exatamente disso, para que as pessoas tenham mais tranquilidade sabendo o que vai acontecer. Porque pior do que a situação que eles estão passando é a falta de informação, é não saber o que vai acontecer amanhã, aonde eu estarei amanhã, vou poder abrir o meu negócio, vou ter onde morar. Isso é muito ruim, principalmente depois do susto que eles passaram. Inclusive eu conversei até com a moradora onde aconteceu o acidente, e o morador me disseram: Jânio, eu estou vivo, graças a Deus. Eu vou comemorar meu aniversário 2 vezes por ano, nesta data e no dia que eu nasci, porque não foi fácil. Então, esta casa eu acredito que tem toda a sensibilidade para encaminhar esta questão, para que nós possamos dar assistência máxima e necessária a estes moradores. Muito obrigado. Foi 10 minutos. Boa tarde, presidente, mesa, colegas, público. Jander, ratifico suas palavras em 100%. Eu acho que, inclusive, até você foi bonzinho em alguns pontos para circundar a situação. Gostaria de me aprofundar um pouco na questão da situação degradante e das promessas feitas na reunião que aconteceu no CRAS, um dia após o incidente, em que estivemos presentes eu, o vereador Biratã e o líder de governo, Tite Campanella. Representamos, inclusive, o Chico e o Jander, que não puderam estar presentes naquele momento. E realmente, assim, o que foi prometido naquela reunião, pelo menos parte, não foi cumprido até agora. Eu me lembro claramente da gente discutir, e aqui está o vereador Biratã, que não vai me deixar mentir, o próprio Tite. Nós discutimos nessa reunião a questão do auxílio aluguel, que era um projeto emergencial que a Prefeitura ia criar, enviar para esta casa em regime de urgência, para a gente aprovar, para as pessoas não precisarem depender de uma quadra, né, na beira do rio, para dormir com as suas famílias. Inclusive, no momento da discussão, pedi a palavra e pedimos para que esse auxílio aluguel ele tivesse sido tanto o valor adequado para que as pessoas pudessem alugar alguma coisa com dignidade, tanto quanto que o prazo desse aluguel vigorasse até que a situação habitacional
dessas famílias fossem definitivamente solucionadas. Fosse por CDHU, fosse por uma questão, qualquer planejamento que resolvesse, de fato, a questão de moradia dessas famílias. A situação lá do Clube Fundação, se não me engano, lá da quadra em que as famílias estão, é a seguinte: frio intenso, problemas para lavar roupa, problemas para se tomar um banho. Tem um caso de um bebê, uma pessoa próxima que pegou pneumonia, um bebê de 6, 7 meses com pneumonia, teve que sair de lá por causa do frio, naquele local totalmente inadequado. Aquilo era para ter sido um abrigo de 1, 2, 3 dias, infelizmente está se perdurando no tempo. Cortaram benefícios sociais dessas famílias, que estão tendo que correr no CRAS lá para cesta básica, parar de receber, por exemplo. Falta da presença da Secretaria de Saúde, sentimos também, para estar lá atendendo o pessoal. Então, praticamente tudo que foi discutido naquela reunião, e eu faço questão de falar isso porque eu estava lá. Estávamos lá como representantes, cobrando as alternativas do Poder Executivo. Nós não fomos lá para fazer AUE ou dar sorriso. Não, nós fomos lá para pressionar as medidas que o Poder Executivo deveria tomar de forma urgente e emergente com relação a essas famílias. E é engraçado que na hora de aparecer na TV, a hora de soltar um monte de matéria em jornal, parece que tudo ia ser solucionado. Questão de tempos. Se eu não me engano, nem o laudo de interdição total saiu. Não tem laudo. O próprio convênio Cidade Legal, que o Jander está pedindo no requerimento, para a gente ter acesso e saber o que foi conversado, ninguém sabe o teor, mas saiu na mídia. A foto está lá, foi veiculado, com dinheiro do servidor, com dinheiro, do município, que gasta-se milhões com publicidade no município. Então tudo isso foi feito. Tenho certeza que nenhum de vocês que estão aqui hoje gostariam de estar aqui. Hoje na Casa do Povo para cobrar uma política social. Algo que essa cidade há vários mandatos não apresenta. Uma política social responsável. Um olhar diferenciado. Não precisava ter caído laje. Não precisaria ter finalização de processo judicial, de discussão de quem é dono, quem não é, diz o campeão, para ter se startado um processo habitacional. Mas não, nós sempre, o município, sempre agimos de forma a remediar os problemas que acontecem na nossa cidade. Então, realmente, venho discutir, e aproveito já até para encaminhar positivamente a votação desse requerimento, para no mínimo, a gente ter informação para passar para as famílias. Que a situação é muito degradante. Não é brincadeira. É correndo, e nós vereadores, a gente vai fazendo o que dá, que está no alcance. Não tem uma máquina na mão para resolver. Tem gente arrecadando leite, tem gente arrecadando roupinha de nenê, cobertor. Que providências, foram essas? Aquela reunião, a gente foi, uma reunião bonita de se escutar, tinham advogados representando, inclusive, os interesses, muita coisa prometida, e nós estamos aqui, essa aqui é a última sessão, antes do recesso. Não vai ter auxílio, votação de auxílio. Não vai, pelo menos até agosto. Ou se chamar extraordinário. Se o presidente de casa receba que vai chamar extraordinário, tenho certeza que essa casa vai estar apta a vir e aprovar esse projeto com a devida urgência. Ô Cezinha, e você tocou no assunto, teve essa reunião lá no CRAS, e que eu acho que é fundamental, quando chegar esse encaminhamento aí do aluguel social, que ele tenha exatamente esse tempo de duração. E que não seja 6 meses, 4 meses, mas o tempo necessário até se resolver o problema. Porque depois, e aí? E outro questionamento dos moradores, no caso do aluguel social,
que a gente precisa já começar a discutir é se ele vai ser obrigado a alugar em São Caetano. Porque dependendo do valor, você não aluga. Não aluga. Então isso tem essas preocupações dos moradores lá que a gente precisa levantar quando chegar essa questão aqui. É exatamente isso que a gente pleiteou, que era a questão do valor, para que seja alugado algo digno, e a questão da duração desse benefício até a solução efetiva desse problema habitacional. E nós estamos falando aqui de famílias de São Caetano. Muita gente não entende direito o problema. São famílias de São Caetano. Moram aqui, têm familiares nos bairros, outros bairros, utilizam o serviço público. Toda essa questão nós estamos falando de filhos de São Caetano do Sul. Então, nada mais justo do que a gente cobrar e pleitear uma política social. Venho falando isso há muito tempo nessa tribuna. Uma política social responsável, que tenha um olhar diferenciado. São Caetano não é aquilo que é vendido. Nós temos muitos problemas a serem resolvidos, problemas sociais a serem enfrentados. E aqui a gente, na verdade, o Poder Executivo dos mandatos daí tem fechado os olhos para essas questões. Precisamos de responsabilidade no trato desse tema. Então, Jader, tem o apoio, realmente assino embaixo, já encaminho positivamente. Obrigado. Você tem prazo aí de 10 minutos para discutir? Só para encaminhar, só para orientar, quando se encaminha, líder, acho pertinente o tema, só para a gente esclarecer o plenário. São temas importantes que requerem leis aprovadas pela Câmara, não leis constitucionalmente que possam ser feitas pela Câmara. O valor do auxílio, o aluguel, convênio com cidade legal, autorização para construir, nosso papel é deliberar e aprovar. E aí a Câmara, eu tenho certeza que eu falo por todos os vereadores, todos os interessados têm o compromisso da Câmara em dar toda a celeridade assim que este e outros projetos chegar à Câmara. Seja em qualquer prazo, no instante que chegar à presidência, o recesso será levantado e os vereadores convidados a estarem presentes para fazer esse debate. Pois não são projetos de lei, isso constitucionalmente, não é a minha vontade de nenhum vereador. Por lei, não são leis que possam ser redigidas por nenhum vereador, depende basicamente da Secretaria da Assistência Social, que precisa remeter à Câmara as bases de estudo. Pois não, vereador? Gostaria que o senhor aprovasse Alô? Oi. Aprovasse o requerimento e encaminhasse esse pessoal para ter maiores informações do dia a dia e no quinto andar, que é o CEAS, aqui desse prédio aqui, para estar acompanhando o processo junto com o secretário dos CEAS. Então, antes da sua discussão, líder, mas é um compromisso da presidência de dar toda a celeridade a este tema importantíssimo de um dos principais bairros da cidade. Estando na Câmara, todo o regime de celeridade, todos os vereadores farão presente. Por favor, líder, para usar a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Eu até queria dar uma sugestão a mais, viu, presidente? Eu acho que a gente podia ter aqui nesta Câmara uma comissão, a gente podia receber uma comissão dos moradores e estabelecer uma comissão de acompanhamento do que acontece lá. Tenho certeza que o trabalho que está sendo realizado pelos CIAs, pelo CRAS, do bairro da Fundação, é o trabalho mais atencioso possível. Tive a oportunidade de acompanhar essa primeira reunião que foi mencionada aqui e recebo regularmente os boletins de como estão andando as coisas. Então, eu acho que seria muito interessante que a gente tivesse aí uma comissão de moradores andando permanentemente, manifestando suas carências, suas necessidades diretamente a esta casa, para que uma comissão de vereadores também pudesse fazer a cobrança. Porque, eventualmente, nós temos mais acesso à informação oficial, à informação do secretário Daniel Córdova, da assessora especial Marisa Catalão, do que dos próprios moradores. Cada um aqui tem um amigo, individualmente tem um amigo, outro que mora lá, que é da região, algum comerciante, então fica sabendo de alguma coisa. Mas seria legal que a gente tivesse uma comissão estabelecida oficialmente
entre os moradores, entre a casa, para a gente poder manter essa conversa de uma maneira mais efetiva. Eu acho o requerimento do vereador Jander extremamente pertinente e muito importante. Mais do que tudo, o assunto é um assunto muito importante e muito pertinente. O que aconteceu com o condomínio São Caetano, um tempo atrás, obviamente que comoveu toda a cidade. Isso é desnecessário repetir. Agora, a principal preocupação, desde aquele primeiro instante, foi a preservação das vidas. Tínhamos lá em torno de 100 pessoas morando e o mais importante de tudo naquela situação era a preservação da vida. No domingo de manhã, estiveram no local o prefeito municipal, os secretários e o secretário da Habitação do Estado de São Paulo. Como é o nome dele? O Marangoni. Estiveram lá. Inclusive, muitas dúvidas que a gente tinha, a Câmara também, o vereador primeiro, o vereador Maurício Fernandes, mais alguém? O vereador Serafim e o vereador Marcos Fontes. Imediatamente estiveram lá também na noite e até amanhã do domingo. E o que nos tranquilizou bastante foi a palavra do Marangoni com relação à demanda fechada. O que é a demanda fechada? Os eventuais apartamentos construídos pelo CDHU, que serão construídos nesse local, se esse local não tiver mais condições de recuperação, ou aqueles que serão mantidos lá através da recuperação do imóvel, são garantidos aos moradores. Todo mundo sabe que o CDHU, nós já tivemos uma experiência aqui em São Caetano, que é feito um sorteio dos moradores. Temos um ali que foi feito ali na Prosperidade. E foi feito um sorteio, inúmeras pessoas se inscreveram, foram sorteadas e foram lá, não necessariamente moradores daqui, e estão morando lá até hoje. Que trabalharam aqui. Especificamente esse, não especificamente este do condomínio São Caetano, lá no bairro Fundação, é demanda fechada. Esse prédio novo, ou a recuperação do prédio que está lá, ele vai ser feito única e exclusivamente para os moradores que já se encontravam nesse prédio. Desta maneira vai ser feito um financiamento que vai comprometer, no máximo, 30% a renda de cada morador, de cada chefe de família, desculpe, de maneira que esse imóvel passe a ser documentalmente, legalmente, propriedade dessas famílias, sem nenhum tipo de insegurança jurídica ou fundiária. Então isso foi uma coisa que, primeiro, o socorro às vítimas, e o segundo, essa definição de que esses moradores permanecerão sendo nossos moradores, permanecerão sendo nossos cidadãos. Isso foram duas coisas que deram um princípio de tranquilidade para todo mundo. Ninguém gostaria de ver essas pessoas jogadas fora da cidade, sem necessidade, sem cabimento. Isso colocado, senhor presidente. Prazo regimental. Desculpe, encerrando? Atento ao prazo regimental das 18h30 para expediente. Então, eu só quero colocar duas coisinhas aqui. Nós vamos ter que voltar para a questão regimental na próxima sessão. Eu só gostaria de sentar eventualmente com o vereador Jander. Todos os vereadores aqui são favoráveis a isso. Só que quando o espectro do requerimento de informação é muito grande, a gente acaba perdendo o foco daquilo que ele quer atingir. Então a gente poderia, em primeiro lugar, dividir esse requerimento em vários. Cada um tentando versar sobre uma questão específica. E segundo, direcionar a primeira e maior das dúvidas à CDHU, à Secretaria de Habitação do Estado, que é com quem nós assinamos o convênio Cidade Legal, que vai estar dando definitivamente esse laudo para a gente. Só mais uma coisinha, o convênio, ele é padrão, ele está no site da Secretaria, é só procurar lá, Cidade Legal, que ele vai mostrar. Eu tenho inclusive uma cópia que está na minha sala, eventualmente eu posso fornecer depois para os vereadores. Mas a gente vai ter oportunidade, peço que o garanta na próxima sessão a minha palavra para que eu possa continuar Sim, devido ao prazo regimental do expediente, Jander, só para título de encaminhamento, o seu requerimento ele é importante, ele é relevante, não só aos moradores, mas à cidade como um todo. Pelo prazo regimental ele não pode entrar em votação, para eu não desrespeitar o regulamento, mas sugiro nessa proposta da liderança que a gente pegue o seu requerimento e o divida, primeiro, as perguntas relacionadas à construção, à solução, ao governo do Estado, que é quem a gente precisa, quem assumiu o compromisso. Né? Segundo, no que diz a lei, o projeto de lei do auxílio aluguel, um requerimento específico à secretaria específica, e essa sugestão de uma comissão que já deve ter formado os moradores, em conjunto com você e outros vereadores, para que a gente faça o acompanhamento.
Isso entrará como pauta prioridade na próxima sessão. Vou lembrar um velho ditado da China que diz que, independente se o gato é preto ou branco, o importante é que ele pegue o rato, né? Então, se o requerimento vai funcionar, mesmo que seja dividido, não tem problema. O importante é a gente arranjar, construir soluções para os moradores. Isso é o fundamental. E se isso vai neste caminho, não tem nenhum problema. Eu tenho certeza que todos da cidade sabem do compromisso neste outros temas de todos os vereadores da Câmara. Esgotado as matérias do expediente, eu peço para que aqueles que possam em pé façamos um minuto de silêncio em respeito aos votos de pesar e a outros temas relevantes. Obrigado, vereadores. Obrigado, público. Passamos a explicação pessoal. Primeiro vereador, convido o vereador Sidney Bezerra para que, em cumprimento ao disposto das resoluções de número 538 de 2 de novembro de 65 e 835 de junho de 2011, o vereador faça uso da palavra em nome do Legislativo a fim de saudar a data de 9 de julho, comemorativa ao Dia da Revolução Constitucionalista de 32, por gentileza, senhor. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, público presente, meu boa noite. Quero saudar nessa tribuna a data de 9 de julho, quando comemoramos a Revolução Constitucionalista de 1932, onde inúmeros paulistanos indignados lutaram bravamente a fim de retomar o espírito democrático e republicano de nosso país. A Revolução de 32, ou a Guerra Paulista, foi um levante armado ocorrido entre os meses de julho e outubro de 1932, aqui em nosso estado, que tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e lograr a promulgação de uma nova Constituição para o Brasil. Para contextualizar, tudo começou nas eleições presidenciais de 30, com a derrota de Getúlio Vargas para o paulista Júlio Prestes. Inconformado com a derrota nas urnas, Getúlio afrontou com o espírito democrático ao promover um golpe de Estado que aboliu a Constituição vigente e fechou o Congresso Nacional, ocupando assim o cargo de presidente da República. Desse modo, Getúlio rompeu com a política do café com leite da República Velha, em que desde 1889 a 1930 apenas representantes de Minas Gerais e São Paulo alcançavam a presidência do país. A classe dominante de São Paulo passou então a exigir do governo federal maior participação política. Como resposta, Getúlio Vargas não apenas se negou a dividir o poder com os paulistas, mas também nomeou interventores para governar o Estado, com o intuito de reduzir a influência da elite paulista, o que levou ao conflito de São Paulo contra o Brasil. Junto à elite paulista, a juventude também demonstrou a oposição, participando ativamente após a morte de 4 estudantes que participavam de uma manifestação: Martins, Miragaia, Drauzio Camargo. Nascendo aí o movimento cívico MMDC.
que marcou a vida de outros milhares de paulistanos e brasileiros. O dia 9 de julho ficou marcado pelo maior conflito armado e a maior mobilização popular da sua história. Homens, mulheres, estudantes, políticos e industriais participaram da revolta contra Getúlio e o governo provisório de São Paulo. A desigualdade entre as forças governistas e as constitucionalistas era gritante. O governo federal tinha o poder militar e os rebeldes contavam apenas com a mobilização civil. As tropas paulistas lutaram praticamente sozinhas contra o resto do país. As armas e alimentos eram fornecidos pelo próprio Estado, que apenas mais tarde angariou apoio do Mato Grosso, que hoje é Mato Grosso do Sul, e mais voluntários do país todo. 135 mil homens aderiram à luta, que durou longos 3 meses e deixou quase 900 soldados paulistas mortos. Apesar das imensuráveis perdas de pessoas e recursos, São Paulo conseguiu conquistar o que buscava. Voltou a ser governado por paulistas e obtendo 2 anos depois uma nova Constituição Federal, promulgada a bem do país, a Constituição de 1934. Ainda que exista uma discussão sobre o caráter vitorioso ou não do movimento constitucionalista, ainda que do ponto de vista moral da perca da batalha. Essa Constituição foi o que nos concedeu direitos e garantias e princípios vigentes e replicados até hoje, tais como direito a todos à educação, igualdade perante a lei, o habeas corpus, a criação do Tribunal de Trabalho e respectiva legislação trabalhista, incluindo o direito à liberdade de organização sindical, instituiu o salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas, as férias remuneradas, o descanso semanal e a proibição do trabalho infantil, além de estabelecer a dissociação e a independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Senhores, a data de 9 de julho, até o governo Mário Covas, não era comemorado, a não ser dentro dos quartéis da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Era um feriado, uma comemoração proibida. Somente no governo Mário Covas que ele promulgou a lei e isso se tornou um feriado estadual. E hoje é comemorado lá no Ibirapuera, de frente ao obelisco, no dia 9 de julho, com o desfile militar de todas as armas, de toda a Polícia Militar, Polícia Civil, forças auxiliares e movimentos civis organizados, bem como a Associação dos Ex-Combatentes de 32, que ainda está em vigor. Ela faz desfile com carros antigos e vestes típicas da Guerra de 32. Então é um bom passeio do dia 9 de julho para a gente participar desse desfile militar, que nunca foi comemorado e agora é comemorado. Gostaria também de passar para os senhores, como eu sou sócio da associação, por ser um ex-militar, que a associação ela foi criada para a gente manter viva a ideia desses paulistanos que tombaram do combate para que o país fosse livre de uma ditadura, de um regime fechado. Então, temos que passar isso para todos que hoje escutamos aqui e procurar saber que o 9 de julho não é só um feriado, que o 9 de julho tem sim uma ideia, teve um movimento, teve uma causa. E mesmo São Paulo, mesmo o estado de São Paulo, perdendo o combate nas trincheiras, foi vitorioso para o Brasil todo. Então eu gostaria de deixar essa minha mensagem do 9 de julho, e sendo assim, prestamos aqui a nossa homenagem aos novos paulistanos que lutaram pelos novos ideais dessa revolução. Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado, Cigão. Vereador César Oliva. Presidente, não era a explicação pessoal? Sim. Eu não falei. Perdão, vereador. Desculpa, César, eu me enrolo.
Vereador Caio Fumar, o senhor dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos, presidente, mesa, novos vereadores, público presente e a todos que nos assistem. Eu vi esse vereador aqui também, acho que ele já foi embora, o Roberto do Proerd. Já foi embora? Não. Pessoal, estou aqui hoje para falar sobre as andanças na cidade, Marcelo. Que eu já falei aqui nessa tribuna também, que nosso pleito, nosso trabalho é vencer os desafios e entregar os resultados. Estive no bairro Barcelona na semana passada e conversei com vários comerciantes, moradores também, reclamaram muito da segurança. Fizemos vários requerimentos a favor da segurança também, alguns pontos danificados, calçadas também. Fizemos esse pedido, indicações, requerimentos. A gente agradece aqui desde já a Guarda Municipal de São Caetano do Sul pela pronta resposta e também o pessoal do batalhão da Polícia Militar. Tivemos presentes também alguns vereadores aqui, eu cito, no programa que semana passada a prevenção do câncer de mama, o Elas por Elas. Como todos falam, o pessoal tem maneira de dizer que outubro é o outubro rosa quanto à prevenção de câncer de mama, não é, doutor Marcos? Só que vou dizer o que a doutora Denise disse: outubro rosa deve ser todos os meses. Eles estão fazendo um trabalho bonito, líder, e estão caminhando casa em casa também, em São Caetano, para poder fazer essa prevenção, Magali e Sueli estiveram presentes, vocês podem até complementar sobre o sucesso desse programa. Quero parabenizar aqui também a seleção brasileira feminina, que representou nosso país, e dizer também, agradecer ao nosso país por estar intensificando, valorizando as mulheres do nosso Brasil, que é importante. Hoje a mulherada está firme, forte, operante em todos os tipos, política, esporte, Sueli, Magali, na educação também. Isso é muito importante. Vocês não viram a recepção que eles fizeram quando elas chegaram no aeroporto. E já dizendo sobre isso, eu já quero parabenizar todas as meninas, todos os atletas da nossa cidade que representam São Caetano do Sul e nosso Brasil. Deixar os parabéns, principalmente o pessoal do taekwondo, jiu-jitsu, karatê no esporte, presidente. Quero finalizar fazendo um convite para vocês, eu como membro titular do CONDEMA, que é o Conselho de Defesa ao Meio Ambiente, juntamente com o vereador Piratã, que amanhã, a partir das 16h30, no auditório do Saesa, vai ser a nossa segunda reunião pública do CONDEMA. Envolve toda a parte de sustentabilidade e meio ambiente da cidade, vocês estão convidados. Às 14h30, no auditório do Saesa, nossa segunda reunião do CONDEMA. Tá? É isso, pessoal. Obrigado. Claro, estamos Vou complementar aqui e parabenizar também as mulheres, as idosas, né? Da nossa terceira idade, que houve uma homenagem lá aos medalhistas dos Jogos Escolares, receberam as congratulações do prefeito no gabinete do prefeito, então também as mulheres da nossa terceira idade, de São Caetano do Sul. Obrigado, vereador. Só isso, obrigado. Vereador Tesoureiro. Boa tarde a todos novamente. Dois assuntos rápidos nessa tribuna. Já pudemos esgotar o assunto pelo requerimento do Jander, o assunto do déficit habitacional, problema habitacional. Eu queria falar primeiro sobre uma atualização de um processo que saiu hoje no Diário Oficial, referente a uma atualização na questão do plano de saúde do servidor público. Até antes dessa publicação, o Poder Executivo ele arcava com a opção plano básico do servidor público. E agora nós tivemos a mudança de que para aqueles que ganham até um salário mínimo, vão ter que arcar com 0,5% do salário para o plano. Aqueles que ganham mais de um salário mínimo, 1% do salário para o plano. Eu acho engraçado, porque na última audiência pública da saúde, eu tive aqui, fiz um questionamento à secretária com relação a denúncias desse plano de saúde do servidor. E ela me falou que desconhecia. E eu fui atrás. Né? É estranho ela desconhecer,
sendo que existe uma denúncia e o Ministério Público já estava interpelando a Secretaria de Saúde naquele momento. Mas não tem problema, eu pego uma cópia do processo e envio via ofício para ela tomar ciência novamente. Simplesmente pelo fato de que aquilo que foi licitado e o dinheiro público está pagando, não está sendo cumprido. Metade ou mais da metade do que foi licitado no edital, do que tem no edital, e a empresa vencedora deveria cumprir na nossa cidade, ela não cumpre. Tem um hospital sendo finalizado após o vencimento do certame. Então, eles estão regularizando, após o vencimento do certame, aquilo que eles deveriam estar cumprindo desde o início. Realmente, assim, mostrar desconhecimento sobre esse tema é complicado. O servidor público que paga o plano de saúde e vai ter uma mulher com uma gravidez que vai ter uma criança, manda para São Mateus. Só um exemplo. Isso não poderia acontecer. Tem que ser no mínimo 2 hospitais em São Caetano. Passou lá pelo Beneficência, o Beneficência ficou desesperado, jogou longe aquilo que não paga ninguém. Aí estamos aí com um atendimento capenga do servidor público, cobrando cada vez mais. Não pode, vai nascer em São Mateus. O servidor público, infelizmente, não dará filho sul-são-caetanense. Só se for registrado aqui, mas como nasce em São Mateus, a tendência de ser registrado para ela é muito grande. Isso é uma verdade. Aliás, isso mostra uma tendência. Antigamente nós tínhamos praticamente quase 100% dos nascimentos eram em São Caetano. E hoje, cada vez mais as pessoas estão se evadindo, tanto na saúde pública quanto na privada se evadindo. Então nós estamos perdendo aí aos filhos de São Caetano. Mas enfim, o tema não é esse. O problema é que cada vez se cobra mais sobre o plano de saúde de uma empresa que está sendo paga com dinheiro público e não está cumprindo o edital. Existe denúncia, aí vem aqui, a Secretaria diz que desconhece. Então fica aqui o meu repúdio referente a esse tema. Aqui agora no minuto final, gostaria de falar um pouquinho sobre o pronto-socorro e a UPA. Havia se ensaiado uma melhora do atendimento, e a gente sente isso muito no gabinete. Eu acho que todos aqui sentem. Qualquer melhora no atendimento público de saúde, a gente sente no gabinete, nas reclamações, nas cobranças, nos problemas. Havia se ensaiado uma melhora, e agora decaiu de novo. Graves reclamações, falta de humanização ali de alguns pontuais funcionários, óbvio, não todos. A população ali horas e horas e horas, esperando um exame, precisa esperar a ambulância, para ir para Maria Braga, pegar a fila, fazer o exame, esperar a ambulância, trazer de volta para o pronto-socorro. São inúmeros relatos que chegam ao gabinete. Creio que não só no meu. Manuseio aí de forma brusca, material de medicação, algumas reclamações. Então aqui, para finalizar, senhor presidente, só gostaria de dizer que marketing não cura doença. Fica a dica para ser levada aí para o chefe do Poder Executivo. Obrigado. Vereador, professor Jander Cavalcante de Lira. Edson Paulo, hoje eu estou meio sobre. Antes disso, Edson Paulo. Alguns vereadores dispensa aí. Boa noite, presidente, secretários, vereadores presentes, público, imprensa. Quero falar aqui de 2 assuntos importantes, muito importantes. Primeiro, em relação ao ocorrido no sábado, dia 8, no condomínio de Tiene. Muitos aqui talvez estejam presentes ainda. Estou falando pela internet e também para todo mundo, porque vai ficar registrado. Esse assunto, para quem presta atenção na cidade e anda pelo bairro, deve ter aí, talvez, algumas décadas, eu não sei exatamente há quantos anos. Aquilo tudo começou, o prédio, nas condições que chegou, os moradores morando lá, eu tive a oportunidade de subir algumas vezes por ali,
E todo mundo que já esteve lá, e principalmente os que vivem lá, viviam, sabem das situações que enfrentavam, né? Dificuldade, situações inadequadas e extremamente inseguras, que depois acabou provocando aí esse estremecimento aí na estrutura. E graças a Deus, né, não houve nenhuma vítima, mas poderia ter havido. Mas graças a Deus não aconteceu nenhuma vítima fatal, nem nada, graças a Deus. Eu acho que nós temos duas frentes, né? Uma é olhar para a situação das pessoas que estão improvisadas, né, as condições de habitação, onde estão hoje, melhorar da melhor maneira possível. A outra questão é correr para o Estado e transformar esse problema numa solução, ou lá, ou fora. Para isso tem que saber se o cara está condenado ou não está, isso aí é a engenharia que vai fazer. Mas uma coisa eu posso dizer, eu sou muito otimista, sempre fui e quero manter essa minha obsessão pelo otimismo. Antes, ninguém podia fazer nada, governo após governo, isso durante muitos e muitos anos. Tinha lá o cuidador lá, como é que chamava lá, o que tomava conta lá, era uma massa falida, tinha lá o responsável técnico, me procurou no gabinete uma vez, queria uma solução, queria tirar todo mundo de lá. E aí eu conversava com as pessoas e falava, não tem solução, não é público, o dono, ninguém sabe onde está, são vários, é uma tremenda de uma confusão jurídica. Claro que o maior problema é a vida de quem estava lá dentro, mas toda uma questão que envolve que é jurídica. Então eu olho assim esse incidente e vejo que talvez, né, quero crer nisso, que foi a mão de Deus para agora, depois dessa estremecida aí na estrutura do concreto, que a gente possa dar uma solução verdadeira para essas 100 famílias, para os comerciantes, não sei como é que vai ser a solução, mas agora tem uma luz aí. E espero que essa luz não demore, né, muito tempo, mas pelo menos eu quero acreditar, sei da intenção do prefeito, sei da intenção dos colegas, de toda essa Câmara, e não estou fazendo demagogia eleitoral, porque ninguém na campanha falou que ia resolver isso. Nenhum dos 19 aqui falou, e nenhum candidato a prefeito, que ninguém sabia como pôr a mão para resolver. Talvez Deus tenha se encarregado de resolver isso para todo mundo. E tomara Deus que socorra. É o que eu, de fato, desejo, e acho que o Jânio está bem intencionado, está todo mundo bem intencionado, e não é hora de fazer política eleitoral, é hora de resolver o problema dessas pessoas que são de São Caetano, óbvio, né? Se não fosse, não estava no prédio. Outro assunto que eu quero abordar aqui foi organizado um colegiado de vereadores das 7 cidades da região para tratar do assunto linha 18 metrô. É um assunto extremamente importante, o tempo está indo embora. Você me dá mais um minuto, presidente? E aí nós estamos representando a Câmara de São Caetano, eu e o vereador Ricardo Andrejux. As outras cidades também enviaram vereadores, 2 vereadores de cada município, e nós já fizemos 3 reuniões. A primeira reunião aconteceu na Câmara de Santo André, onde nós, preocupados com o destino desse modal, da famosa linha 18 metrô, né, linha Bronze, preocupado com isso, porque existe um consórcio que chama Vem ABC, que ganhou a licitação em 2014. E de lá para cá nada aconteceu a não ser renovar esse contrato que eles venceram, essa licitação. Em março, o governador Dória falou que talvez fosse melhor a possibilidade do modal CBRT. Na verdade, nenhum dos dois são metrô. Aquele metrô que a gente está acostumado a imaginar por debaixo. O BRT no chão, com aqueles ônibus compridos, articulados, com uma pista que teoricamente não para, né? Mas é difícil imaginar o tamanho do ATI, até o Rude, até o Passo de São Bernardo, até Santo André, pelo chão, sem bagunçar mais, porque já está bagunçado. Eu não enxergo muito bem, até porque não tem projeto. E o que ganhou a licitação é o monotrilho. O monotrilho é por cima, né? Aquelas estruturas de concreto e o trem passa por cima. É um trilho central e pneus laterais no monotrilho. É um trilho, não é um trilho, 2 pneus estourando. Muito bem.
Fizemos 2 reuniões do consórcio municipal, quem diria? Eu participei de reunião lá no consórcio, nem conheci o consórcio, acabei participando de 2 reuniões lá, uma com o representante do consórcio Bem Brasil e outra com um consultor especializado em BRT. O fato é que o governador disse que vai, no fim dessa semana, né? Porque ao final do mês, ele prometeu 90 dias em março, que iria decidir. É muito importante essa questão, envolve uma outra questão que são as enchentes, porque eu não vejo solução do modal sem resolver a água, porque vai passar por onde inunda, ou por cima, ou por baixo. Você tem que chegar lá em cima, e para chegar lá em cima, você tem que ir por baixo. Então, a água vai trabalhar para concluir. Então, é só para informar todos os colegas que essa questão está para ser decidida e é importante que nós nos posicionemos, né? Afinal de contas, é o transporte urbano, aí, nossa mobilidade urbana que está em jogo. Então, eu, a princípio, né, e eu e vários outros vereadores pensam que o monotrilho é a melhor solução, é a melhor solução. Parece que é a melhor solução. E nós gostaríamos que o governador escolhesse a que fosse melhor. Não sabemos o preço do BRT, sabemos só quanto custa o monotrilho. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo, Vanderlira. Senhor presidente, mesa, caros parlamentares públicos, às vezes, viu, César, eu acho que a Saesa tem algum problema comigo. Não é, senão, de novo, eu recebi aqui uma denúncia e fui verificar. De fato, uma coisa preocupante. Eu vi na foto e fui ver lá ao vivo, né, uma caçamba coletora de lixo junto a uma bica. Junto a uma bica. A bica de água da Saesa. Aquela famosa, as bicas que eram para ter água dos poços artesianos, entretanto, é a mesma água da torneira, a água da Sabesp. Infelizmente, a Saesa não seguiu o meu conselho de colocar lá uma placa dizendo água da Sabesp gratuitamente à sua disposição. A placa que está lá é dizendo que a empresa está providenciando a licitação de uma empresa especializada para monitoramento e para que faça o oferecimento da água do poço artesiano. Só que isso não há uma data acerca disso. Pelo que eles colocam na placa, fica, como dizem os juristas, né, professor Tarcísio, as calendas gregas, ou seja, é de eterno, ninguém sabe quando vão fazer isso. Para que isso não aconteça, eu protocolei o requerimento de informação para a Saesa, para que ela esclareça quando vai fazer essa licitação, quando vai começar a oferecer água de fato dos poços artesianos de São Caetano. Não adianta colocar a placa e dizer que um dia vai fazer e esse dia nunca chega. Acerca também desse assunto das bicas, eu também estou protocolizando um PL, ou seja, um projeto de lei proibindo a Saesa de colocar as caçambas coletoras de lixo junto da bica. Isso é um absurdo. Uma caçamba cheia de lixo junto a uma bica pode contaminar a água. Como é que a empresa que recolhe o lixo e oferece água, aliás, é bom lembrar, não podemos nunca esquecer, né, César, dessa taxa de lixo que ainda continua a aperrear a população de São Caetano, a deixar angustiada e agoniada a população de São Caetano. Vereador, só uma parte. Pois não. Rapidamente.
Fui hoje ao SAES buscar uns documentos para fiscalizar o negócio que eu estou fiscalizando lá. Se nem o elevador do SAESA, há mais de um mês que a gente pediu o conserto e a manutenção, eles não arrumam, imagina o resto dele. Fica complicado. Sem acessibilidade, o SAESA. Obrigado. Então, senhores, para que isso não ocorra mais, para que a gente não tenha esse descaso e não consiga, porque ainda tem gente que ainda vai pegar água, não sei qual é a razão, porque não é água, falo novamente, meu amigo munícipe de São Caetano do Sul, é água que sai na sua torneira, a não ser que você queira economizar a conta de água, mas é a mesma água. Para que essa água não seja contaminada, por isso que eu estou apresentando esse projeto de lei proibindo essas caçambas no entorno próximo às bicas. Elas não podem ficar lá. Lixo, resíduos sólidos tem que ficar separados. Não pode ficar próximo ao consumo. A gente sabe bem disso, na nossa cozinha e em qualquer restaurante. Então a SAESA continua prestando um serviço abaixo do necessário para o município de São Caetano do Sul. Daí que nós estamos de olho, que é o nosso papel da oposição, e quero aproveitar que eu ainda tenho um tempinho, para mandar um recado para você, minha amiga, meu amigo, jovem, pessoa da melhor idade, adultos, onde você vê um mal feito, um serviço incompleto do município, vou concluir. Quando você vê um serviço incompleto, um mal feito do município, o meu gabinete está sempre de portas abertas. E pode ter certeza que a gente vai encaminhar, vai reclamar e vai fiscalizar. Muito obrigado. Marcos César Fontes. Boa noite, secretário de mesa, público presente, imprensa. Obrigado, Marcelo. Na verdade, já se falou bastante. Em primeiro lugar, parabenizar todos os vereadores que me antecederam e falaram. Todos somos solidários, não tenha dúvida, de todo o condomínio, do que aconteceu, e acho muito importante a participação popular. Porque com a participação popular, com certeza, enriquecerá cada vez mais nossos debates. Vocês estão realmente sendo bem-vindos aqui sempre e participem mesmo, não só por hoje, por outros comentários e outras pautas também. E o que queria deixar bem claro, naquele domingo, o próprio Tite comentou, eu estava presente, e realmente ficou acordado uma assinatura entre o prefeito, o secretário executivo de habitação, Fernando Marangoni, e o presidente do IHU. Eu acho pertinente o teu requerimento e concordo mais ainda em dividi-lo, porque de tal forma genérica fica mais difícil nós acompanharmos. E eu também estou à disposição para trabalhar junto a isso, porque eu acho que, graças a Deus, apesar do acidente, não teve nenhuma fatalidade com as pessoas. E eu queria só aqui parabenizar a primeira-dama pelo programa Elas por Elas, que era um programa, se eu não me engano, que já existia de 2007 a 2009. E é um programa que você faz uma captura ativa. O que quer dizer isso? Você vai atrás das pessoas, potencialmente, que possam ter potencialmente algum tumor de mama ou câncer de mama. Não podemos deixar de esquecer que o homem também tem câncer de mama. Daí a importância desse programa correr de bairro em bairro e serem feitas reuniões com cada grupo que podem ser feitos, inclusive procure o serviço de assistência social e com certeza serão bem atendidos e feitas reuniões de orientação de como fazer o exame, o autoexame, e todas as mulheres sabem muito bem disso, o quanto é importante
a cada mês fazendo um autoexame. E o homem também. O homem pode ter câncer de mama, que pode ser tanto fatal quanto a mulher. E o que se sabe estatisticamente, que quando o câncer de mama é detectado precocemente, a cura pode chegar a 95%. Então daí a importância desse programa juntamente com o CAISM. Então, são coisas independentes. Vai ser feita uma captura ativa, que a gente fala, onde você vai atrás através de grupos de debates e orientação. Parabenizar mais uma vez, muito obrigado. Votado, tem explicação pessoal, tendo sido feita a chamada pelos vereadores, passamos à ordem do dia. Com a palavra, o primeiro secretário para que proceda com a leitura das matérias na ordem do dia. Após a leitura, seguir o roteiro. Processo número 2249 de 2019. Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que dispõe sobre instalação e uso de extensão temporária de passeio público denominada Parknet do município de São Caetano do Sul. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, projeto de lei. Encerrando a discussão e votação, para encaminhar a votação, os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Rejeitado com voto. Aprovado em segundo turno, porque eu não estava aqui, com voto contrário do vereador Biratã Figueiredo. Justificar o voto. O senhor publica-se, ele vai justificar o voto. Oi. Senhor presidente, senhor vereador. Eu votei contrário nesse projeto aí, senhor presidente, porque eu vejo assim, por exemplo, colocaram aqui em frente aqui o Zangão, aqui pela rua Goitacada. Todo mundo já deve ter visto, está horrível, está tomando quase toda a rua. E outra coisa, a avenida que tem mais número de bares, restaurantes, é a Avenida Goiás. A Avenida Goiás vai ficar prejudicada, os proprietários de restaurantes, de bares da Goiás. Por quê? Porque na Goiás não pode colocar. Então é um projeto assim meio, entendeu? Complicado de ser votado nele. Por isso o meu voto foi contrário. Com a palavra, o primeiro secretário com a ordem. Processo número 2509 de 2019. Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que altera a redação do inciso 1º do artigo 2º da Lei Municipal 5.680, de 17 de outubro de 2018, que institui o programa Leite é Vida no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Comunicamos ao plenário que encontra-se na mesa emenda do projeto de lei. Em discussão, projeto de lei. Sem prejuízo da emenda. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno. Com a palavra, o primeiro secretário para a carreira em Emenda ao processo 2509 de 2019. Altera a redação do inciso 1º do artigo 2º e passa a vigorar com o seguinte teor: crianças a partir de 6 até 12 anos completos. Em discussão, emenda única.
Vereador, vai discutir ou encaminhar? Senhor presidente, na última sessão, o vereador César Oliveira clareou bem a questão desse projeto de lei. Esse projeto de lei que foi aprovado aqui, que nós apresentamos emendas, que era a questão que crianças com 6 anos ficavam fora para receber o leite. Graças a Deus, o prefeito enxergou o erro e mandou um novo projeto de lei consertando o erro que nós, naquele momento, já indicávamos. Mas a correção não foi total, a visão foi míope. Eu acho que ele é caolho nesse caso, só enxergou metade do problema. Eu vou ler aqui um artigo da lei, para que vocês entendam a importância da emenda. O que é que diz o artigo 2º? Crianças a partir de 6 até 12 anos completos, aí veja o problema onde começa. Desde que não possuam irmãos em idade de participação já beneficiados pelo programa municipal, ou seja, beneficiários do programa Viva Leite, que é este caso aqui, do governo do estado de São Paulo. A minha emenda exclui a partir desde que não possui irmãos. Por quê? Porque o projeto de lei é muito perverso. Aquela criança que tiver um irmão que recebe o leite está excluída. Ele pode, mas o irmão não. Como é que a mãe e o pai vão explicar isso? Então é para corrigir novamente o mesmo erro. Espero que esta casa aprove esta emenda para a gente já corrigir, para que daqui a pouco, daqui a alguns meses, se o prefeito conseguir enxergar novamente, pode ser que não venha um projeto de lei corrigindo esse problema, porque é uma injustiça. Porque o irmão não pode receber se o outro já recebe. Não há justificativa plausível, técnica, humana, religiosa. Não há nenhuma justificativa para você excluir o irmão de receber o leite também. Daí que eu peço o apoio de vocês, dos nobres pares, dos colegas aqui, para que a gente corrija este erro. E veja, o Miratã, César, Chico Bento, caros colegas de bancada oposicionista, essa é a importância da oposição. Porque o que nós estamos aqui, qual é o nosso papel? Não é fiscalizar? A oposição é isso. Quando ocorreu o processo eleitoral, porque a democracia é bonita por isso. A democracia, através do voto, diz: ó, você vai ser governo, você vai ser oposição. Eu entendo a bancada governista. Eles foram eleitos para ser governo. Nós fomos eleitos para sermos oposição. E precisamos exercer esse nosso papel. E o nosso papel é esse. É fiscalizar e mostrar os erros. Não porque nós somos apenas contrários ao governo, mas porque nós queremos o melhor para o município. Por isso que tem governo e oposição. Governo para governar, oposição para fiscalizar. Porque nós sabemos, aonde não tem fiscalização, são regimes autoritários, regimes de coronéis, regimes de ditadura, que você não pode dar a sua opinião. E isso não é bom. Isso não é bom. Nelson Rodrigues, aquele grande escritor, teatrólogo, já dizia: a unanimidade é burra. Burra por quê? Porque você não tem um contraditório. Pense em você mesmo. Quantas vezes você não já teve uma ideia e achou que era maravilhosa? Na hora que contou para um amigo, um conhecido, e ele começou a mostrar as falhas, você se convenceu que precisava mudar.
E é o que nós estamos fazendo aqui e em alguns momentos tentando fazer. É apenas dar clareza e rumo que muitas vezes esse governo não tem. E esta casa, logo, daqui a pouco, vai dar uma lição para encerrar, presidente. Um minuto. Vai dar uma lição ao Executivo como é que se trata o servidor público. Muito obrigado. O senhor dispõe de 5 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Vereador Jander, bela apresentação, observações pertinentes. De fato, essa Câmara, através do seu mandato, de outros vereadores, teve um papel importante neste projeto lá atrás, alguns apontamentos. Eu entendo como as emendas são sempre no sentido de aperfeiçoar e melhorar os projetos de lei. Este é o papel da Câmara, este é o papel dos vereadores. Porém, em que pese a importância do tema, a gente incorre num problema de prazo. Em eventual aprovação da emenda, incorre ir para a redação final para apensar a emenda, o que incorreria nós votarmos apenas na volta do recesso em termos regimentais em agosto, o que ficaria inviável, pois o programa é de iminente necessidade, tanto que esta casa, como já vários discursos fez, tem os programas sociais uma das suas prioridades. Então eu recomendo que num acordo a gente rejeite a emenda, não pela sua necessidade, mas por prazo, de modo que a gente aprove o projeto em sua origem sem prejuízo das emendas, para dar celeridade ao projeto, para que no retorno do recesso a gente possa até, por indicação, pedir um outro projeto que faça sem prejuízo das pessoas que são beneficiadas. Eu imagino que ao longo do mês de julho, um mês importante, dado que o programa, um dos principais requisitos desta Câmara é defender e sempre buscar a ampliação e qualidade dos serviços sociais. O líder fez uma observação muito pertinente, me deu a gentileza de uso da palavra. Quero agradecer o presidente em exercício por conceder essa honra, mas eu penso, Jander, que não na discussão do mérito, mas na discussão do prazo, se faz, apontaria pela rejeição, aprovar o requerimento, aprovar o projeto de lei sem prejuízo das emendas, aprovar o Publix para que o programa venha em pleno exercício e aí a partir do retorno do recesso a gente faça as adaptações. Senhor presidente, só uma parte. Então eu até aceito o acordo, mas a gente poderia fechar o seguinte acordo, que eu acho que seria bom para casa. A gente vota contra a emenda, mas na volta pós-recesso, a gente apresenta a casa inteira, os 19 vereadores, um projeto de lei corrigindo esse problema e encaminha para o prefeito. Então, a partir do retorno, façamos um projeto de lei, isso é possível, né? Corrigindo essa falha no projeto inicial, assim como a própria prefeitura está fazendo hoje. Então, seria um projeto que seria eu abro mão de seu autor. Eu penso, a gente mantém a rejeição da emenda, na volta eu acho que é tempo para discussão de uma indicação, um projeto de lei precisa ter uma avaliação jurídica para embasamento se não é inconstitucional, da origem da casa, mas eu acho que uma indicação a partir desse estudo é pertinente. Obrigado, presidente. Presidente, só para encaminhar aqui mesmo, por gentileza. Muito pertinente a discussão, os pontos de vista, que foi aprovado, isso ainda não entrou, o projeto não começou a rodar. A licitação foi aberta no final de fevereiro, o projeto foi aprovado em outubro, então não demonstrou até hoje uma responsabilidade na questão da celeridade, da devida celeridade que o Poder Executivo deveria ter dado a esse projeto. Então penso que, minha humilde opinião, lógico, o requerimento é do Jânio. Se ele optar por rejeitar, também vou rejeitar, até porque não faria sentido o contrário. Mas, no meu ponto de vista, um mês
para um projeto que foi aprovado em outubro e até hoje o Executivo não deu andamento, não vejo como muito impactante. Eu acho que a gente tem que corrigir aquilo que deve ser corrigido. Obrigado. Bom, os vereadores que forem favoráveis à emenda única permaneçam como estão. Com votos favoráveis dos vereadores rejeitada a emenda única. Com votos favoráveis, Janter Lira, César Oliva, Miratã e Chico Bento. Senhor presidente, para justificar o voto aqui, manterei o que eu falei. Pós-recesso, vou apresentar um projeto de lei e vou pedir para que quem quiser assinar, vou só preparar o projeto, mas não quero ser o autor dele, seja um projeto coletivo para todos assinarem. E peço ao líder, nesse período de recesso, que tente negociar com o executivo, para que o executivo também acompanhe essa determinação, porque aí fica uma iniciativa dos 19 vereadores. Vou manter esse meu trabalho. Palavra ao primeiro secretário para a leitura do item 3. Processo número 5431 de 2018. Edson Roberto Parra. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o dia de doar e dar outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Senhor presidente. Em discussão, projeto de lei. Senhor presidente, para discutir. Eu só quero fazer uma pergunta para o vereador autor do projeto. Está aqui dia de doar. Dia de doar o quê? Vereador Edson Parra. Como eu faço, você pode doar sangue. Como eu faço duas vezes por ano, é uma ideia. É uma ideia. Encerrada a discussão, os vereadores forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado o segundo turno. Publique. Com a palavra ao primeiro secretário com o quarto item. Processo número 5788 de 2018. Ricardo Andrejuc. Segunda discussão e votação do projeto de lei que dispõe sobre a permissão da presença de doula durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato, bem como nas consultas de exames pré-natal, sempre que solicitado pela parturiente, na maternidade, hospitais e demais equipamentos da rede municipal de saúde. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, projeto de lei. Encerrar a discussão e votação. Para encaminhar a votação, os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno. Publique. Presidente, só para agradecer aos vereadores aí, nobres pares, obrigado pelo apoio a esse projeto, a aprovação desse projeto. Muito obrigado. Peço ao primeiro secretário, parabéns, Ricardo Andrejuc, pelo importante projeto aprovado. Peço ao primeiro secretário, Ulisses Voltarelli, que faça a leitura do quinto item da ordem do dia. Processo número 2238 de 2019. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que revoga a Lei Municipal número 2631, de 25 de setembro de 1980, que autoriza o Poder Executivo a ceder comodato ao núcleo de capacitação do menor no CAMI determinado imóvel. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno de forma unânime. Peço ao primeiro secretário para a leitura do sexto item da ordem do dia. Processo número 2451 de 2019. Mesa diretora. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui o Plano de Empregos, Carreiras e Salários, PECS,
a vantagem pessoal nominalmente identificada VPNI e altera as tabelas de padrões de vencimento e de referências salariais dos servidores do quadro funcional da Câmara Municipal de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Caminhar, senhor presidente. Pode, só um minutinho, Jânio. Vou pedir uma gentileza. Primeiro ao Edson Parro, vice-presidente que assume a mesa. Gostaria de encaminhar primeiro, e aí o senhor faz em sequência, pode ser? Pode, senhor presidente? Presidente, mesa, vereadores, público presente, eu vou fazer um encaminhamento rápido e não vou entrar nos méritos técnicos, mas farei um encaminhamento dos 4 projetos de autoria da mesa diretora que nós iremos discutir e aprovar na sequência. Do ponto de vista político e de merecimento, hoje é uma das sessões mais importantes desta casa. Eu primeiro parabenizo, na condição de presidente, uma sequência de ex-presidentes, dentre eles o Sidão, meu amigo, colega, nosso amigo, vereador, meu colega de partido, que em 2013, se eu não me engano, é isso, Sidão? O plano de empregos, cargos e salários da Câmara, que eu já vou entrar no mérito, já vinha desde 2011, o Sidão implantou em 2013, com 4 anos de experiência, haviam alguns ajustes que precisavam ser feitos. Depois de 2 anos de muita discussão com o sindicato, com o coletivo dos servidores, faço um agradecimento especial a toda a diretoria da Câmara, diretoria legislativa, diretoria de recursos humanos, jurídica, todos. A gente conseguiu encontrar o que muitos espaços públicos, outros espaços não conseguiram ainda entregar, que é um plano de empregos, de cargos e salário para o funcionalismo da Câmara. Eu tenho que deixar muito claro que é da Câmara, nós somos um poder independente, é o poder legislativo, não se estende naturalmente aos outros servidores da municipalidade. Mas nós estamos hoje, se aprovado for, aprovar um novo PEX, que vai dar uma valorização de fato vertical aos funcionários concursados que buscarem um aprimoramento, que se dedicarem às suas funções, buscar uma qualificação permanente profissional. Estamos reajustando várias gratificações dadas ao longo do tempo, que cada no seu momento tem sua importância, mas agora nós estamos transferindo parte dessas gratificações ao salário base, porque aí é um reconhecimento real dos funcionários naquilo que ele exerce, e estamos nesse ponto, mais do que atendendo recomendações de Tribunal de Contas e outros órgãos de controle, essa Câmara está fazendo o seu papel de justiça social para os nossos servidores. No conjunto de lei, nós estaremos discutindo, espero que a gente aprove, um reajuste de 5% aos servidores da casa, são 3,89% de reposição e 1,11% de aumento real. É claro que a presidência e os vereadores gostariam de estar ofertando um percentual maior, mas por restrições orçamentárias e teto regimental, a gente não pode extrapolar isso. E todos os anos que nos antecederam, nós trabalhamos com reposição e aumento real. Penso que das casas legislativas aí da Grande São Paulo, a Câmara de São Caetano é que mais se aproxima na valorização e reconhecimento do servidor. Isso se dá exclusivamente graças à vertente do empenho dos servidores concursados, dos servidores comissionados e principalmente dos 19 vereadores, sem exceção. Todos participaram, opinaram, sugeriram, apontaram, e eu acho que a partir de um esforço coletivo, nós teremos aí, em alguns minutos, se Deus assim permitir, os senhores concordarem e aprovarem, eu acho que a gente entregará aos servidores, a partir de 1º de julho, um plano de carreira, uma recomposição salarial, uma valorização do funcionalismo público, para que o servidor da Câmara possa ter orgulho ainda mais de ser servidor desta casa.
Obrigado, presidente, e desde já encaminho pela votação favorável dos senhores vereadores. Obrigado. Parabéns, presidente. Em discussão, o projeto de lei. Caros parlamentares, eu quero aqui inicialmente parabenizar a mesa diretora. A mesa teve uma clarividência fundamental, chefiada pelo presidente, mas o mérito é na mesa. A clarividência do presidente serve novamente de lição para o executivo, porque a PEX da educação está lá dormindo, viu, César? Está dormindo, não sei aonde, em alguns caminhos da Secretaria de Educação. E até hoje não chegou nesta casa. Estudos já foram feitos, no governo passado foram concluídos, depois a secretária que assumiu falou que não sabia onde estava a PEX, que é o Plano de Emprego, Cargo e Salário da Educação. E espero que o chefe do Executivo, o prefeito, siga o exemplo da mesa da Câmara Municipal, chefiada pelo nosso presidente, e crie coragem e mande para esta casa a PEX da educação. Porque a questão não é só salarial, é de reconhecimento. Eu lembro bem aqui que no começo do governo, o líder do governismo disse que o prefeito queria ser conhecido como o doutor, o médico educador. Ora, o médico educador que não manda o plano de emprego, cargo e salário dos professores, dos servidores da educação, sem falar da Guarda Municipal. E tem outra coisa, presidente, parabéns também pelo seu tirocínio. Só que esse segundo ponto parece que acordou o prefeito. Nós estamos votando hoje o reajuste salarial do servidor da casa, da Câmara Municipal, e agora é que nós estamos, que a mesa leu o projeto de reajuste salarial, aliás, de reajuste não, de recuperação salarial do servidor do Executivo. Como sempre, viu, César? Não é só projeto de lei que a gente apresenta e mostra erros, não foi só esse caso do leite, foram vários, você mesmo apresentou, o Biratão, o Chico, eu, foram vários que depois foram corrigidos, e agora essa questão está mais patente ainda. É preciso primeiro essa casa aprovar o PEX, é preciso primeiro essa casa dar o reajuste, para depois o prefeito vir correndo atrás. É como o caso aí desse programa da primeira dama. Foi preciso o Chico Bento fazer uma indicação e apresentar um projeto de lei, que tem um projeto de lei aí, falando exatamente sobre isso, para que o Fundo Social tenha preocupação também com a questão da saúde da população, que logo está estourando aqui para ser votado. Foi preciso Chico Bento fazer isso para abrir os olhos, para a primeira-dama começar a fazer. Então, quando vocês, me perdoem, vereador, me perdoem, mas quando vocês vierem elogiar a primeira-dama, lembrem do colega Chico Bento, que foi o primeiro a fazer essa indicação. Vamos ser justos, vamos reconhecer os méritos. Agora espero que esta casa esteja abrindo os olhos para que o prefeito cumpra de fato a sua promessa de ser um médico educador e mande o plano de carreiras e salários. Porque, viu Chico, eu estou falando do tema. Se ele não mandar logo, o presidente Piumiello provavelmente, quando estiver no executivo, fará. Tenho certeza absoluta desse caso. Presidente,
Está encaminhado. Vereador César, 5 minutos para encaminhar. Por favor, vereador, tem que ficar no tempo. Claro. O vereador sempre tem muita dificuldade no seu Claro, encaminhamento. se manter o tempo. Eu ia justificar na minha própria mesa, mas eu acho que devido à importância do tema, não custava vir até aqui e parabenizar todo o Poder Legislativo, não só esse, como o anterior, em nome do presidente e também do ex-presidente Sidão, também, que iniciaram toda essa correção, esse plano que hoje nós aqui temos o prazer de votar e provavelmente aprovar, que é todo esse plano de carreiras para o servidor. O servidor público tem que ser reconhecido. Os servidores não podem trabalhar de forma de não ser reconhecidos, respeitados frente àquilo que ele presta, a importância do serviço que ele faz, não só no Poder Legislativo, como no Poder Executivo. A gente vem discutindo muito nessa tribuna desde o início do mandato que o salário base de professores, de guardas civis municipais e outras categorias da nossa cidade são os menores salários base de toda a região. Pô, como é que Diadema, por exemplo, consegue pagar mais, Mauá consegue pagar mais, se nós temos muito mais dinheiro versus território do que eles? Não é possível. Está na hora de rever. Realmente parabenizo o Poder Legislativo, o presidente, a mesa. E aqui vai também aquele recado ao chefe do Executivo, que faça igual, ou tente pelo menos chegar perto daquilo que a gente está fazendo hoje aqui. O servidor público ele precisa sim ser reconhecido, não pode trabalhar desmotivado, seja o guarda civil municipal, seja o pessoal que presta serviço na saúde, que é importantíssimo, serviço humanizado, que é muita reclamação que eu tenho, às vezes o profissional está desmotivado, acaba não tratando as questões com aquele ímpeto que ele deveria, porque não está reconhecido no cargo. Então, vai aqui o recado, vamos fazer igual, vamos correr atrás, o Legislativo está muito à frente, principalmente nesse tema. Obrigado. Vereador, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeiro turno. Com a palavra ao presidente secretário para a leitura do 7º item da ordem do dia. Processo número 2453 de 2019. Mesa diretora. Discussão e votação única do projeto de resolução que revoga as resoluções números 509 de 5 de março de 65, 500 de novembro de 26 de janeiro de 1967, 783 de 13 de julho de 1990, 828 de 8 de julho de 1993, 830 de 19 de agosto de 1993, 876 de 17 de setembro de 1997 e 884 de 14 de maio de 1998. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, o projeto de resolução. Em votação, os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado o projeto de resolução, publique-se. É um duro só, tá? Com a palavra, o meu secretário político votarei pela leitura do 8º item. Processo número 2465 de 2019. Mesa diretora. Primeira discussão e votação do projeto de lei que revoga as leis municipais números 1849 de 14 de agosto de 1970, 2815 de 9 de outubro de 1985, 2822 de 22 de novembro de 1985 e 4.739 de 5 de março de 2009. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, projeto de lei. Em votação, os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Com a palavra, o meu secretário de votarei para a leitura do 9º item da ordem do dia. Processo número 2715. Processo número 2715 de 2019. Mesa diretora. Primeira discussão e votação do projeto de lei que dispõe
sobre a recomposição monetária e o reajuste da tabela de padrões de vencimentos e referências salariais dos servidores da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, em geral, ativos e inativos, e em disponibilidade da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, o projeto de lei. Encerrada a discussão, os vereadores forem favoráveis ao projeto permanece em comissão. Aprovado em primeiro turno. Público. Primeiro turno. Comunicado relevante, presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria aqui de pedir licença ao meu líder da bancada do PSDB, aos nobres pares do PSDB, registrar aqui os parabéns aos 31 anos da social-democracia do PSDB, 31 anos de história. Implementamos aí o Plano Real através do nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Hoje, um desempenho, um protagonismo na reforma da Previdência através do deputado Samuel Moreira, os genéricos Eduardo Vidossi, através do nosso hoje senador José Serra, enfim, um partido que contribui muito para o desenvolvimento do nosso país. Então fica aqui o meu registro, o humilde registro aí por essa luta pela democracia, justiça social e por um país melhor. Viva a social-democracia brasileira. Vereador, e citar também Mário Covas, o governador Mário Covas. Com certeza, e o PSDB frente ao governo do Estado por muitos anos aqui em São Paulo. Muito obrigado, presidente, pelo espaço. Obrigado, Olinto, aí pela expressão. Senhores vereadores, eu encerro essa sessão ordinária, considerando que os senhores vereadores já assinaram o livro para as duas sessões, eu dou encerrada a sessão ordinária e já reabro a sessão extraordinária para a segunda votação dos projetos da mesa diretora que foram aqui discutidos. Havendo número legal, declaro aberta a 11ª sessão extraordinária, da 3ª sessão legislativa, da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Com a palavra, o primeiro secretário, Olinto Voltarelli, para a leitura da ordem do dia. Processo número 2238 de 2019, Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que revoga a Lei Municipal número 2631, de 25 de setembro de 1980, que autoriza o Poder Executivo a ceder em comodato ao núcleo de capacitação do menor no CAN determinado imóvel. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, em segunda discussão, o projeto de lei. Encerrada a discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno. Publique-se. Com a palavra, primeiro secretário, para a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo número 2451 de 2019. Mesa diretora. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui o Plano de Empregos, Carreiras e Salários PECS, a vantagem pessoal nominalmente identificada VPNI, e altera as tabelas de padrões de vencimentos e de referências salariais dos servidores do quadro funcional da Câmara Municipal de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em segunda discussão, Senhor presidente, pois não. é só uma questão de esclarecimento. Eu recebi agora um WhatsApp aqui de um professor. O senhor leu aí o projeto de recuperação salarial do Executivo. Qual o procedimento? Vai ser convocado o senhor? Eu queria que o senhor passar essa informação. Ao final da sessão, vou convidar os senhores vereadores para a sessão extraordinária já na próxima quinta-feira. Dentre os projetos a serem tratados e discutidos, a reposição salarial do Executivo. Do Executivo? Não, sei que hoje a gente já vai resolver o problema. Hoje o projeto de lei tramitará amanhã em regime de urgência pelas comissões em busca dos pareceres, para que na quinta-feira, em sessão pela manhã extraordinária, essa Câmara faça o debate, aprove ou não o projeto de lei. Quinta-feira... Teremos então duas sessões. Duas sessões quinta-feira que eu duas extraordinárias, né? Isso. Tá bom, obrigado, senhor presidente. Parabéns por me perdi tudo aqui. Eu acho que o primeiro secretário faz a leitura do segundo item da ordem do dia. Já foi? Agora eu estou em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, de forma unânime. Publique-se.
Com a palavra, não me interrompam mais. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do terceiro item da ordem do dia. Vocês vão me enlouquecer antes do recesso. Processo número 2465 de 2019. Mesa diretora. Segunda discussão e votação do projeto de lei que revoga as leis municipais número 1849 de 14 de agosto de 1970, 2815 de 9 de outubro de 1985, 2822 de 22 de novembro de 1985 e 4739 de 5 de março de 2009. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em segunda discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, forma unânime, publique-se. Parabéns, Ubiratã. A época que você confeccionou, votou, tinha sua importância, mas hoje há uma outra realidade. Você não tem muito mais? Estamos perseguindo o Ubiratã dos projetos. Peço ao primeiro secretário a leitura do quarto e último item da ordem do dia. Processo número 2715 de 2019. Mesa diretora. Segunda discussão e votação do projeto de lei que dispõe sobre a recomposição monetária e o reajuste da tabela de padrões de vencimentos e referências salariais dos servidores da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, em geral ativos, inativos e em disponibilidade da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em segunda discussão, encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno. Publique-se. Novamente agradeço os vereadores, agradeço os servidores, agradeço a presença do presidente do sindicato aqui na Câmara, que de maneira, com várias mãos, construímos esses importantes projetos de lei. Antes de encerrar, agora de maneira oficial, comunico e convoco os senhores vereadores para 2 sessões extraordinárias a serem realizadas na próxima quinta-feira, dia 27 de junho, com início às 10 horas da manhã, em acordo proposto pelos vereadores. Volto a repetir, próxima quinta-feira, dia 27 às 10 horas, para apreciação de projetos de leis, cujas ordens serão entregues amanhã. Já adianto, será debatido e discutido o projeto de reposição salarial dos servidores do Executivo, o plano inventário arbóreo da cidade e autorização para cadastro único. Em memória são esses 3 projetos, não me recordo se é outro. Perfeito? E tem o de língua estrangeira da educação. Nada mais havendo, com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão.